trazendo aqui uma resenha de um livro que eu li recentemente e deixo aqui de indicação para vocês e já digo a temática, que é sobre família, sobre como família é um prato difícil de se fazer. E no início desse livro, o autor, não só no início, mas como em todo livro, ele traz muitas frases reflexivas que a gente pode trazer para nossas lembranças da nossa infância, da nossa família. Aqui ele diz: família é prato que, quando acaba, nunca mais se repete. É verdade. É muita verdade. Porque, trazendo para nossa vida, quando os matriarcas da nossa família partem, né, que geralmente são os nossos avós, paternos ou maternos, quando eles partem, a família ela muda completamente. Cada um vai viver na sua vida, cada um vai viver no seu canto, cada um vai seguir o seu rumo. Trata muito sobre isso, esse livro, sobre uma pessoa que era o alicerce da família e essa pessoa parte. E o quanto aquilo ali muda a história da família toda. Esse livro é O Arroz de Palma. Agora eu vou explicar para vocês essa capa. O que significa esse arroz aqui? Quem é essa pessoa? O arroz é símbolo de fertilidade, mas não só fertilidade no quesito de filhos, mas em todos os quesitos de amor, de prosperidade, de compaixão. Esse é o simbolismo do arroz. E o arroz de palma, palma é a tia que representa esse arroz. Capa já explicada, vamos ao resumo do resumo. Resumo do resumo desse livro. É uma família: Maria Romana, José Custódio e os filhos, e a tia Palma. Eles vêm de Portugal para morar aqui no Brasil. O livro ele é narrado pelo Antônio, e o Antônio ele já tem 88 anos. A forma como o autor escreve esse livro é como se fossem os pensamentos do Antônio. Sabe quando você está cozinhando alguma coisa e você fica pensando? É como se fossem pensamentos. E ele traz essas lembranças pra gente poder acompanhar com ele o desenvolvimento da família. Então ele retrata a infância dele com os irmãos, a forma como ele se apaixonou pela esposa dele, né, que é a Isabel, a forma como ele e os irmãos foram saindo do interior do Rio e indo para a cidade grande. Um foi para São Paulo, o outro foi para Minas, ele foi para o Rio, abriu um restaurante com a esposa. E o arroz foi dado pela tia Palma para os pais do Antônio. Deu o arroz como se fosse um símbolo de fertilidade, um símbolo de felicidade, de alegria. E esse arroz, o único que se interessava pela história do arroz era o Antônio, quando ele era criança. Então, quando ele se casou com a Isabel, o presente de casamento dele foi o arroz. Foi um saco de arroz, não me lembro agora quantos quilos, mas era muito arroz. Era muito arroz. E esse arroz, quando ele foi dado pela tia Palma aos pais do Antônio, se fosse algo muito sagrado. Então ele ficava num oratório bonitinho, guardado. E esse arroz, gente, ao final da história, ele durou 100 anos. 100 anos. E o seu Antônio, conforme ele vai retratando a vida dele, ele sempre foi uma pessoa muito próspera. No sentido não só financeiro, porque ele e a esposa abriram um restaurante, eles tinham uma boa vida, eles tiveram 2 filhos, que era o Nuno e a Rosário. Então eles sempre tiveram uma boa vida, uma vida tranquila, uma vida calma, uma vida que todo mundo gostaria de ter. E os irmãos ficaram enciumados, isso já adultos, ficaram enciumados que o arroz deveria ter sido dividido. O arroz foi injusto, só o Antônio ficar com o arroz, e foi aquela briga por conta de um arroz que ninguém se importava, só o Antônio. Então ele vai trazendo essas coisas da vida dele, de quando aconteceram. E quando a tia Palma morre, eles sentem muito, principalmente o Antônio, porque era como se ela fosse o alicerce da família, como se ela fosse o elo da família. Então ele traz muitas coisas importantes. E aqui ele fala numa parte, né, depois que os pais faleceram, a tia Palma faleceu e tudo mais, porque aqui, gente, eles já tinham 88 anos, então não tinha como eles estarem vivos.
ele fala: a verdade é que, desaparecidas essas 3 grandes figuras, o pai, a mãe e a tia Palma, que por meio de ensinamentos e exemplos me deram ânimo e coragem para perseverar nos meus sonhos, me dou conta de que, na impossibilidade de dar sentido à morte, todos, sem exceção, somos obrigados a ir tocando a vida dentro do possível. Então, a tia Palma era o elo, porque ela costumava contar histórias para ele. Ela contava as histórias sobre o arroz para ele. Quando eles perderam a tia Palma, principalmente ele sentiu muito isso. E algumas coisas ele traz assim de lembrança que a gente acaba trazendo para nossa vida. Tem uma parte aqui que ele lembra, né, de antigamente, de quando ele era mais jovem, que ele fala: coleciono alguns guardados preciosos que, quando eu morrer, serão jogados fora porque fazem sentido só para mim. A memória material deles começa e acaba em mim. A mim, eles emocionam. Só eu lhes estimo o valor. Mas algo me diz que, em qualquer casebre, apartamento ou mansão, haverá sempre uma caixa, pasta ou gaveta onde se esconde aquele papel de bala que foi desembrulhado no cinema ao lado de quem nos despertava paixão. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma caixa de lembranças, aonde eu coloco cartinhas, onde eu guardo as cartinhas que eu recebi das minhas amigas de quando eu tinha 10 anos, gente. Então, ele traz coisas que a gente vive. Quando a gente perde uma pessoa da nossa família, o sentimento de que a gente precisa seguir em frente, independente daquela terrível perda, e de como as coisas acontecem, e que ele fala que a família é um prato difícil de se cuidar por conta dessas divergências que cada um tem. E aqui tem uma parte, no começo do livro, a tia Palma e a Maria Romana, que é a mãe do seu Antônio, elas tinham guardado o arroz porque o seu custódio, que é o pai do seu Antônio, tinha horror daquele arroz. Ele detestava aquilo, achava um absurdo aquilo ali. E elas foram ver como que estava o estado do arroz. Já tinham se passado 40 anos que eles tinham recebido aquele arroz de presente. E o arroz estava intacto. E a tia Palma fala o seguinte: amor verdadeiro não se estraga, é para sempre. Então, gente, é um livro que vale muito, muito a pena. Muito, muito a pena. E no final, eu não vou falar o que aconteceu no final, mas no final, todos comeram arroz. Todos. Agora, o todos vocês vão ter que ler para vocês saberem. Indico, vale muito a pena a leitura.